Fala pessoal, mais um episódio aqui, né? Eu tô aqui diretamente da minha casa e eu quero compartilhar algo interessante com vocês sobre coragem, né? Talvez passa-se os dias, né? Isso é um desafio, né? Ter coragem todos os dias para levantar, né? A gente não sabe exatamente como a gente vai acordar amanhã. E essa questão de coragem é uma coisa pertinente, né? Existe um texto na Bíblia, lá em Josué, eu estava até meditando hoje sobre isso, na Josué 1, né, que quando Moisés morre, Deus fala com Josué várias vezes a palavra seja forte e corajoso, né? Seja forte e corajoso. E talvez o que mais utiliza esse texto é da forma errada. Porque, vamos lá, você ser forte e corajoso é uma questão de perspectiva. Né? Em quê? Né? Porque você pode ser forte e corajoso em uma área e ser medroso em outra. Isso é normal hoje na questão de vida. Então, se a gente não interpretar um pouco com mais entendimento, a gente sempre traz algo para algo meio motivacional e acaba que isso não tem muito efeito. Né? Porque o que acontece? Né? Os nossos resultados, né, quando o evangelho de Cristo ele é pregado, os nossos resultados não dependem de mim. Essa é a verdade. Os nossos resultados dependem de Deus. Então o evangelho traz a não dependência humana e a dependência de Deus. O que ele está dizendo? A promessa é que se você crê em Cristo, se você crê de fato em Cristo, claramente, né, você vai ter resultado. Lá em um texto bíblico bem interessante que fala assim, olha, eu plantei, né, o apóstolo Paulo fala lá na igreja de Corinto, ele fala assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Então nós podemos plantar o que a gente quiser, a gente pegar uma semente e plantar, a gente pode plantar em qualquer terra que a gente quiser. Porém, a gente não tem certeza se aquela terra vai brotar. Então, assim, trabalhar muito, sinônimo de fazer, né, investir muita energia e tal, isso não é sinônimo de crescimento. Várias pessoas trabalham muito, se dedicam muito. Né? Então, qual é a forma, como ter coragem para vencer? Qual é o método correto de entender que porque Deus ele promete algo para Josué. Ele fala, seja forte e corajoso, só assim você vai ter êxito. Então, assim, seja forte e corajoso, só assim você vai ter êxito. Então, ele está prometendo algo, ele está prometendo um sucesso. Sucesso o quê? De vitória. Né? Vocês vão possuir a terra prometida, existe uma promessa para o povo de Israel para possuir a terra prometida, e ele está dizendo o seguinte, olha, somente seja forte e corajoso, é só isso que eu peço. O resto eu vou fazer. Então, o que a gente entende e traz um pouco para a nossa vida? O que eu tenho que fazer para eu ter sucesso, para ter resultado de verdade? Porque e não o resultado, né? Aquele resultado que a gente olha, palpável aos nossos olhos, mas resultados perpétuos, né? Resultados frutíferos, realmente. Né, onde isso floresce em todas as nossas vidas, não só em em questões materiais, mas também na parte espiritual. Né? Você acordar todos os dias sabendo o que tem que ser feito, né? Você ter apoio emocional todos os dias. A gente não sabe o dia de amanhã, pode acontecer N fatores, situações complicadas. E o que me mantém de fé? É eu ser forte e corajoso. É o que Deus está mandando. Mas o que eu estou levando, talvez, esse entendimento é que ser forte e corajoso, no sentido que Deus chegou para Josué e falou, somente seja forte e corajoso. Será que Deus estava falando para Josué ser forte e corajoso para lutar? Ele já era um guerreiro bem experiente, já tinha 80 anos de idade, né? Já tinha vencido várias batalhas, já tinha muita habilidade com a espada. Será que Deus estava fazendo... Ele não estava falando com um adolescente que estava começando a sua carreira militar. Ele estava falando com um general que já tinha experiência. Josué já era uma pessoa experiente naquilo que ele fazia. E ele sabia que ele teria que lutar para possuir a terra prometida. Então, talvez ele estava muito tranquilo em questão de lutar, de liderar. Ele já fazia essa liderança militar. Moisés não era um soldado ou um general. Josué era. Então, ele sabia que teria que vencer vários reinos. E o que Deus chega para ele? Ele fala assim, olha, Josué, eu quero trazer um entendimento mais profundo para você vencer. Eu quero trazer um entendimento correto para você ter resultado. Tá? Porque provavelmente Josué era confiante, ele era um guerreiro experiente, talvez já tinha habilidoso, né? A própria graça de Deus já tinha aperfeiçoado nele para várias
empreitadas, e Deus alerta ele antes, fala assim, olha, para você vencer, para você conseguir ter êxito, não basta ser um bom general, não basta ter uma espada afiada e não basta ter habilidade com a espada. É preciso ser forte e corajoso. E aí a gente entra na profundidade do texto. Ser forte e corajoso para quê? Né? Porque ele já era um guerreiro. Então, talvez ele já era forte e corajoso em guerra. Mas Deus ele traz o entendimento do texto que é o que faz a diferença para os nossos resultados. Que ele fala para José o seguinte, seja forte e corajoso para obedecer. Obedecer o que ele tinha dado a Moisés, as leis. Então ele vai falar assim, ó, seja forte e destemido, na minha tradução aqui, porque farás esse povo herdar a terra que seus pais, que eu jurei a dar aos seus pais. Aí ele vai falar, tão somente seja forte e corajoso para teres zelo de agir de acordo com os mandamentos. Então, o que a gente traz? O que Deus está mandando é a gente ser forte e corajoso para obedecer. Então, assim, o mundo, muitas das vezes, vai nos pressionar a não obedecer. E aí é o nosso fracasso de resultado. Por que a gente não tem resultado perpétuo? Porque a gente não obedece a Deus, simplesmente. Se a gente obedecer a Deus, a gente vai ter resultados em todas as áreas da nossa vida. O que ele diz para Josué? Você vai vencer, você vai ser próspero onde você pisar, se obedecer. Então, assim, o que ele está alertando, ele está falando com um homem de 80 anos de idade, experiente, militarmente completamente habilidoso, com um manejo espetacular da espada, já era um cara com 80 anos de idade, já tinha passado pelo Egito, todas as provas, todas as dificuldades, já tinha visto o mar se abrir, o maná cair do céu, a água sair da rocha, ele já tinha várias experiências, mas Deus fala, ele dá uma cautela, não se apegue nisso, se apegue na obediência, não se apegue no mar que você viu, o mar se abriu, e você não se apegue nesse excesso de confiança, não se apegue na habilidade que você tem à espada. Não se apegue na experiência que você tem. Não se apegue em si mesmo. Se apegue na obediência. Então, seja forte e corajoso para obedecer. E aí, a gente trazendo para o dia de hoje, a gente refletindo, que muitas das vezes a gente tem várias experiências, a gente tem uma habilidade única, e a gente acredita que é isso que vai nos trazer resultado. Então, talvez você é um jovem, você está, poxa, eu sou fora da curva, e a gente fica lero-lero, achando que a gente é fora da curva, a gente tem uma habilidade única, a gente tem um dom específico, a gente foi apontado pelo Eterno. Só que se a gente não obedecer os princípios, os preceitos, o principal, a gente vai fracassar. Não importa se a gente é habilidoso, se a gente tem experiência, não importa se a gente tem contato, network, se a gente conhece o meio mundo, se a gente é político, não importa. Não importa se a gente tem uma oportunidade única, não importa se a gente tem dinheiro na conta. O que importa, o que Deus está falando assim, ó, você tem que ser forte e corajoso para obedecer. E por que ser forte e corajoso para obedecer? Porque tudo que o mundo te propõe, tudo que a sociedade hoje, a vida te propõe, é contrário à obediência. É contrário à obediência. Então, tudo que o mundo propõe para nós hoje, tudo que a gente vai enfrentar, em teoria, em propostas, em tentações, é contrário à obediência. Por isso nós temos que ser forte e corajoso para obedecer, para bancar isso daqui. Obedecer à justiça, o que está escrito na lei, na palavra de Deus, que Deus determinou. E hoje a gente tem um evangelho para seguir. E você tem que ser forte, porque tudo que Deus manda a gente fazer, tudo que Jesus manda a gente praticar, para ter sucesso, para ter resultado verdadeiro, único, real, né? Não é resultados falsos que a gente acredita. Poxa, isso aqui é uma oportunidade. A gente fica impressionado com a oportunidade. Agora, essa aqui é uma oportunidade de verdade. E a gente fica vivendo de oportunidade, a gente não sai do lugar. Por que a gente não sai do lugar? Porque a gente foca muito mais no desejo do que realmente na obediência. E aí, o que Deus faz? Você quer ter resultado? Como ele falou para José, você quer ter resultado na sua vida, em todas as áreas. Você quer ter resultado financeiro, você quer ter resultado na tua casa, na tua família, no teu filho, com teus filhos, ou na sua carreira, independente. Se você quer ter resultado, não foque no resultado, foque na obediência. O resultado é Deus que dá. Então, assim, ó, você vai regar, você vai plantar, obedecendo. Eu vou dar o crescimento. Deus vai dar o crescimento. Então, você quer crescer de verdade? Okay, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero deixar o seguinte. Você quer crescer de verdade? Então, seja forte e corajoso para obedecer. É isso.
É isso. Não seja forte e corajoso para enfrentar os leões. Não seja forte e corajoso para enfrentar os ursos. Não seja forte e corajoso para enfrentar os gigantes da vida. Seja forte e corajoso para obedecer. Quem derruba o gigante é Deus. Se a gente puder trazer isso um pouco mais para Davi. Quem venceu o gigante? Foi Deus ou Davi? Você acha que Davi teria alguma capacidade militar de vencer o gigante se não fosse Deus? Não, não teria. Mas ele obedeceu. Essa é a verdade. Ele obedeceu e o gigante caiu. Então, se você quer que os gigantes caiam, você quer que os ursos, os leões caiam, você quer que as situações, a morte não chegue na tua tenda, obedeça. É isso. É obediência. Deus está nos levando ao entendimento do que temos que ser fortes, temos que buscar em Deus a força de obedecer. E essa força não vem de nós mesmos. A gente só tem que ter um entendimento que a gente tem que ser forte para obedecer. E aí a gente entende que a gente vai ter em determinadas situações que a gente vai balançar. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar a Deus. A gente tem que buscar em Deus essa força, em Cristo, na graça. Então eu olho para Cristo e falo assim, Cristo, me ajuda, porque eu estou fraco. Me ajuda a ser forte e corajoso para obedecer. Me ajuda a obedecer. O que Davi ora, Deus, me ajuda a obedecer. Cria em mim um coração novo, renova um espírito inabalado. Para quê? Para que eu possa obedecer, para que eu não possa desviar disso daqui. Né, para que eu não possa pecar contra ti. Então eu tenho que entender que a única força para obedecer que eu vou ter não é em mim mesmo, não é eu ficar meditando. Né? A força para obedecer eu vou receber de Deus. E esse é o ponto. É muito simples, não tem segredo, não é mágica, é obediência. Se a gente quiser obedecer, vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos entender que a gente quer ter resultados perpétuos, reais, frutos que permaneçam, como diz a Bíblia. Tem que obedecer, tem que ser forte e corajoso para obedecer. Então, o entendimento de ser forte e corajoso, e aí você faz uma análise interna agora. Se você realmente está obedecendo a Deus de verdade, está obedecendo a Deus de verdade, e se você não estiver obedecendo a Deus, os resultados estão vindo. Sem obedecer a Deus, esses resultados não permanecem. Só isso. Então, você vai fracassar, você vai sucumbir. Você olhar para você e falar assim, isso está agorando a minha vida. Não, não estou. Porque é o seguinte, não precisa gorar, agora essas coisas de gora não faz. Até o vídeo passado eu falei sobre inveja pega. Isso não pega, né? Então, assim, se você não obedecer, e se você não estiver obedecendo, e supondo que tenha resultados na tua vida, resultados financeiros, você está ganhando dinheiro, ele não vai permanecer. Vai ser passageiro. Vai ser passageiro. Então, assim, quer perpetuar seus resultados? Obedeça a Deus. Só isso.